fala pelo pastor Abidnei. Imagino aqui que todo mundo me conhece, mas o pessoal que está me assistindo em casa, talvez não, né? Meu nome é Iago, sou discípulo do pastor Abidnei e sou líder da rede Manassés aqui na igreja, amém? Eu descobri há pouco tempo, na verdade, eu me toquei há pouco tempo, que eu estou 11 anos nessa igreja e eu gostaria de compartilhar. Estou 11 anos nessa igreja, amém? Isso para mim é muita alegria, ok? Então, gente, eu estou muito feliz porque é maravilhoso quando o Espírito Santo conecta todo um culto, né? E tudo está na mesma sintonia. E a mensagem que o pastor acabou de pregar e o louvor que foi tocado hoje é exatamente na direção daquilo que Deus colocou no meu coração enquanto eu lavava uma louça, amém? E eu queria falar sobre confiar nos planos de Deus, amém? E também sobre o algo novo, né? Como foi ministrado aqui através do louvor. Eu quero viver esse algo novo. E esse algo novo nós precisamos buscar. Viver esse algo novo, fazendo todo o medo desaparecer, amém? Amém. Hoje eu estou levando uma mensagem diretamente para os líderes dessa igreja, amém? Também serviu para mim e imagino que possa abençoar você. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13, vamos ler do versículo 2 ao 4, por enquanto. Amém? Enquanto você está abrindo aí a sua Bíblia, eu vou logo fazendo a minha introdução. E nós sabemos que ano de 2020, né, foi o ano a ser lembrado, né, para o resto da vida, né, enquanto existir ainda a vida. Imagino que o ano de 2020 vai ser lembrado, pelo menos por toda a nossa geração. Não vamos esquecer esse ano que foi difícil para todo mundo, não é verdade? Nós fomos vencendo o ano de 2020, né? Estava finalizando 2020. E não sei vocês, mas por um fragmento de momento, eu também acabei acreditando que vai chegar 2021 e os problemas vão acabar, né? Vai ser tudo novo, porque afinal de contas, acabou 2020, né? O ano 2020 cada mês eram umas 3 notícias que emplacava o mundo inteiro, todo mundo ficava sabendo, e era tragédia, 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 mas estava chegando aí 2021, amém, glória a Deus, vencemos, sobrevivemos 2020, não é verdade? Mas, quando chega 2021, nos primeiros dias do ano, nós recebemos a notícia de que o oxigênio no Amazonas acabou, e descobrimos que isso é mais catastrófico do que o próprio coronavírus. A falta de planejamento dos nossos governantes, infelizmente, matou muito mais pessoas do que o próprio coronavírus, por falta de oxigênio, gente. E não quero entrar em muito detalhe, mas essa verba já estava aí, mas infelizmente. Mas aí, a virada do ano veio e não mudou nada. 2021 foi só uma passada de ano. Os problemas ainda estão aí, porque o problema não está no tempo. O problema, a adversidade vem para a humanidade. Nós temos que saber lidar com elas, saber enfrentar os problemas e temos que aprender a confiar em Deus, principalmente na hora da adversidade. Amém? Então, vamos ler aqui o livro de Números, capítulo 13, do verso 2 a 4. Nós vamos ver aqui a história. Vou contextualizar aqui um pouco para vocês. O que está acontecendo aqui no livro de Números, capítulo 13, é que o povo saiu do Egito e caminhou pelo deserto diretamente para o propósito que Deus tinha dado, para a promessa de Deus, que era que era a Canaã. Eles estavam próximos, já iam entrar em Canaã. Só que antes de entrar em Canaã, Deus pede isso aqui de Moisés, olha só. O Senhor Deus disse a Moisés: mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas.
em cada tribo escolha um homem que seja líder. Então, do deserto de Parã, Moisés enviou os espiões de acordo com a ordem de Deus, o Senhor. Todos eram chefes de tribo do povo de Israel. Então, tem aí o nome dos 12, você pode acompanhar na sua Bíblia, mas eu só quero dar um destaque agora, no momento, para Josué e para Caleb, ok? Eu sei que vocês não vão lembrar o nome dos outros aí. Josué da tribo de Efraim e Caleb da tribo de Judá, ok? Pula aí para o versículo 25 do mesmo capítulo, está escrito assim, ó: depois de espionarem a terra 40 dias, eles voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estava Moisés, né? Naquele mesmo lugar eles voltaram, ok? Arão e todo o povo de Israel também estava lá, e contaram a eles e todo o povo o que tinha visto, e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. E a Bíblia faz um destaque para as frutas, porque antes a Bíblia fala que dois homens carregaram um cacho de uva. Então, gente, é para demonstrar que a fruta era boa, ok? Tá, tá. Eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver por estas frutas. Mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes, e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Amalequitas moram na região sul da terra. Os heteus, os jebuseus, os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Caleb os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém, os outros que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim, eles espalharam aí a fake news, né, entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram: aquela terra não, já começaram a mudar o contexto. Ainda agora a terra era boa, mas começaram a dizer assim, aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigante, os descendentes de Anak. Perto deles nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos, ok? Então, eu vou dar uma contextualizada geral em toda essa situação, para vocês entenderem o absurdo que é essa resposta desses espiões. Olha só, pouco tempo antes, na verdade, o pessoal era escravo no Egito, ok? Isso aí nós já sabemos, eles eram escravos no Egito. E quando se fala escravo, é tipo assim, uma nação escrava da outra. E gente, isso é muito grandioso. Nós sabemos que esse povo foi libertado por Deus. E isso é muita coisa. Eu vou ser pequeno aqui, por exemplo. Digamos que toda Itacoatiara está sendo escrava de Manaus. Cara, é muita coisa. E uma cidade toda ser liberta de uma nação, ok? Só que Deus enviou Moisés e mandou as 10 pragas, nós sabemos da história, e foram coisas muito sobrenaturais que aconteceram ali, e por causa disso, o povo foi liberto do Egito, ok? Aí, depois de toda essa grandiosidade de Deus, eles param na frente de quem? Do Mar Vermelho. E o mar está fechado, e o povo começa a murmurar, mas aí Deus usa Moisés, e o que acontece? O mar se abre, e toda aquela nação passa em terra seca. Muito grandioso, muita coisa, mas aí não parou a história. São, digamos que mais ou menos 40 dias da caminhada dali até esse ponto aqui da história. E o que acontece? Nesse intervalo de tempo acontece muita coisa, como por exemplo os amalequitas, eles atacam o povo assim, despercebido, né? De surpresa, melhor dizer. E o que acontece? Moisés sobe no monte e manda Josué para liderar o povo, né, nessa batalha. E quando Moisés está com o bastão levantado, o povo está ganhando. Quando
cansa a mão de Moisés e ele desce o bastão, o povo perde. Aí Moisés entendeu a jogada. Então o poder de Deus está no bastão enquanto estiver levantado aqui o bastão. E aí Arão vem e ajuda Moisés a levantar o bastão e o povo ganha aquela batalha por intermédio de nosso Deus, amém? E o que mais? Tem o maná, que todo dia sustentava o povo. Eles pediram carne, Deus mandou, né? Coisas absurdas foram acontecendo. Absurda não, é o sobrenatural que a nossa mente não consegue alcançar. De dia, uma sombra, uma nuvem escura guiava o povo. E de noite, uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo guiava o povo. Isso, para mim, é muito sobrenatural. Deus fazia coisas maravilhosas. Outra coisa, uma rocha. Deus fez água sair da rocha, porque o povo estava pedindo, reclamando por água. É muita coisa, ok? Mas aí, eles chegam nesse ponto da história. E quando eles chegam nesse ponto da história, só tinha uma coisa, a vitória já estava ali, ó, já estava olhando. Aí, Deus pede para Moisés mandar os espiões. E os chefes de famílias vão lá olhar, e depois de todo esse sobrenatural, eles vêm dizendo que eles perderam, que eles vão morrer, porque os caras são gigantes. Mas tem Caleb. Caleb fala assim, eles são fortes, é verdade, eles são fortes, mas nós temos Deus, nós lutamos com Deus nós vamos vencer, ok? E aí, é um absurdo. Você pode estar pensando aí, mas esse povo é muito burro, como assim? Mas esse povo, né, não é inteligente, eles viram o sobrenatural de Deus, mas quando tem a oportunidade de confiar em Deus, eles esquecem de Deus. Essas coisas também acontecem nos dias de hoje. Quem aqui foi para o encontro com Deus quando tinha... Ai, era maravilhoso, não era? Aquele poder de Deus acontecia, mas o que acontece? Veio o coronavírus. O vírus aí que atacou, né, a humanidade. E o que nós fizemos muitas das vezes? Paramos nossas células, paramos nosso trabalho. Mas eu não estou falando que o vírus não é perigoso, ele é perigoso sim, mas a palavra não pode parar. Tem gente que morreu durante centenas de anos para que essa palavra chegasse aqui. Adversidade nenhuma parou o povo de Deus, e não é um corona que vai parar. Existe estratégia para pregar a palavra de Deus, e nós temos que tomar posse. Nós temos que confiar no novo de Deus. Nós temos que confiar no que Deus está querendo fazer agora com a gente. Não é possível se reunir? Ok, mas existe recurso para a palavra chegar até as pessoas. E é disso que nós precisamos tomar posse. Nós precisamos confiar na atualização que Deus está fazendo. Tem gente que está esperando 2019 voltar. Tem gente que está esperando o mundo voltar para 2019, mas o que já passou, passou. É novo. O pastor estava comentando com a gente esses dias que a igreja no mundo provavelmente vai passar por uma mudança que, para talvez voltar ao que era antes, vai durar talvez 10 anos ou mais. É muito tempo. E nós não podemos estar parados. O problema não é você parar a sua célula, mas é você se apavorar com o que está acontecendo, se esconder na sua casa e dizer, eu não posso trabalhar agora, não posso ter contato com as pessoas, eu não vou procurar uma mudança, eu não vou procurar uma estratégia de Deus. Isso é não confiar em Deus. Mas nós somos líderes, e como pessoas que aceitaram o chamado de Deus, nós precisamos se levantar como Caleb e dizer, verdade que tem coronavírus, mas Deus é mais, amém? Não posso me adiantar, vou deixar aqui um pouco, né, ok, até para depois. Ok, então o que acontece? Decretamos muitas das vezes a derrota, chegamos diante da promessa de Deus e decretamos a nossa derrota, quando nos apavoramos, quando decidimos de procurar um meio de fazer a obra de Deus e simplesmente encerramos a obra, ok? Gente, ser líder é para todo mundo, tá ligado? Não é assim, eu quero ser líder. Não, você não precisa estar debaixo de um sistema da igreja para você ser líder, porque aqui nós temos o sistema Visão G12, que aí você tem uma célula. Só que se você leva a palavra lá para o seu trabalho, alguém se converte e fala assim, me fala um pouco mais de Deus, você está sendo líder para essa pessoa. O evangelho é para todo mundo, ok? E nós não devemos parar pela adversidade, nós devemos continuar a obra, não importa a situação, a gente fala isso, né?
Eu te amarei, não importam as circunstâncias. Mas as circunstâncias vêm e o que a gente faz? Às vezes a gente tem às vezes nós temos sim uma ideia de... A gente acha que nós estamos no caminho certo. Mas o problema é quando a gente não senta com Deus e procura buscar uma forma de continuar a obra, independente do que está acontecendo no mundo ou na sua vida. Ok? Tá doendo muito não na igreja, porque eu estou querendo ser bem levinho. Talvez alguém... Tá, deixa eu ver aqui, deixa eu me localizar. Tá. Então assim... O povo, ele não confiou em Deus, ok? Tá, vamos pular para cá. Então, qual é a atitude de um líder, né, que confia em Deus? Aí nós vemos o exemplo de Caleb, não é? O que Caleb fez? Ele trouxe esperança. Uma atitude de um líder. Nesse momento de adversidade, nós temos que trazer a esperança, né? Isso aqui é uma situação, mas hoje em dia a esperança é Jesus, é a palavra de Deus, é as boas novas. Essa é a esperança que as pessoas estão buscando. Teve pessoas, Sila Malafaia, ele brigou muito para que a igreja dele continuasse aberta. E ele trouxe dados de pessoas que chegavam na igreja apavoradas, querendo oração, querendo entender o que estava acontecendo. E a igreja é resposta para as pessoas nesse momento. E é isso, gente. A nossa família... Teve gente que não estava entendendo, teve gente que estava se enchendo de notícias de terrorismo, e nós que somos a esperança, e nós que temos a mansidão do Espírito, nós que temos a oportunidade de transbordar paz para as pessoas, muitas das vezes nos calamos em meio a essa circunstância, mas nós temos que nos levantar, nós temos que entender que as coisas mudaram e não vão voltar. Nós temos que atualizar a forma que vamos levar a palavra de Deus, ok? Então nós somos a esperança, e nesse momento de adversidade, procure saber se alguém no seu trabalho, na sua, alguém que parou de ir para a sua célula, se ele está precisando de uma palavra. Às vezes sim, e o WhatsApp está aí para facilitar toda a nossa vida, ok? Leve a palavra de esperança para as pessoas, amém? E qual é a consequência dessas pessoas que se levantam sendo a esperança? Essas pessoas que confiam em Deus, né? Então nós, ainda no capítulo 14, no capítulo 14 que é o capítulo depois, no versículo 38 nós lemos aí que dos 12 homens que foram espionar a terra, somente José e Caleb ficaram vivos. Se na sua Bíblia tem um cara aí que não se chama José, mas se chama Oséias, é a mesma pessoa que depois Moisés troca o nome de Oséias para José, ok? E no versículo 24 está escrito assim: mas o meu servo Caleb, que foi o primeiro a se levantar, né, tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim. Por isso eu farei com que ele entre na terra que espionou, e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Então é o seguinte, gente, se você confia em Deus, não importa as circunstâncias, se você confia em Deus, não importa o que está acontecendo, a primeira pessoa que você pergunta, que você procura para contar a situação é Deus. Eu tenho aqui uma notícia para você: você vai fazer parte da promessa de Deus, e a sua descendência também vai fazer parte dessa promessa, amém? Tá, e o que acontece quando o que acontece com o líder que não confia em Deus, né? Então a gente vê aqui que existiam 10 chefes, né, de tribos que também estavam presentes, mas eles não confiaram em Deus. Eles acharam que já ia morrer porque eles só estavam olhando para o seu próprio ego, para o seu próprio corpo, para o que ele é capaz de fazer, mas não se trata do que ele é capaz, se trata do que Deus é capaz por ele, amém? E Deus é capaz de tudo. Tá, então aí no capítulo 14, né, que é no versículo 1, está dizendo assim, ó. Então, naquela noite, todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo neste deserto. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para esta terra?
nós vamos ser mortos na guerra, e as nossas mulheres e os nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. E o que acontece aqui é que esse povo acreditou nas fake news. Nós não podemos acreditar no que qualquer pessoa diz. Nós temos que estar atento. E se o que está acontecendo é a verdade de que está tudo quebrando, mas nós confiamos em Deus, e Deus não vai nos deixar desamparar. A obra que Ele tem para a sua vida vai se cumprir antes de você morrer, com certeza. Vai ter que se cumprir. Antes de você nascer, Deus já tinha um propósito para a sua vida, e vai se cumprir, se você seguir o caminho dele, amém? Então assim, o líder que não confia em Deus, primeira coisa, ele está acreditando aí em tudo que estão dizendo. Ai, está quebrando tudo, o coronavírus está matando todo mundo, temos que ficar em casa, né? Não vamos trabalhar, é isso mesmo que o governo está dizendo. E infelizmente eu preciso compartilhar com vocês que existem vários estudos que dizem que o trabalhador que sai de casa todo dia, ele sabe se proteger do coronavírus, mas eles estão impedindo o povo de trabalhar, infelizmente. O cara que sai todo dia e deixa seus filhos em casa, eles vão se proteger na rua. Mas quem está propagando o vírus é esse povo que fica fazendo festa clandestina. Infelizmente. Ok? Então o que acontece? Outra coisa dos líderes que não confiam em Deus. Eles começam a discordar do sacerdote. Olha só o que aconteceu. Isso aqui é um absurdo. Diziam uns aos outros, vamos escolher outro líder. Está no capítulo 4. Vamos escolher outro líder, o versículo 4. Vamos escolher outro líder e voltaremos para o Egito. E no versículo 10 está escrito assim, olha só, aqui é pesado. Apesar disso, o povo ameaçou matá-lo, Moisés, Arão, José e Calebe. Mas, de repente, todos viram a glória do Senhor aparecer sobre a terra, sobre a tenda sagrada. Então o que acontece, né, quando a gente não confia em Deus? O que o nosso sacerdote fala, já que não... O pastor não sabe de nada, não. O pastor não está por dentro aí do que está acontecendo aí na Globo, está dizendo tudo que é verdade, né? O pastor não sabe, nós temos que ficar em casa mesmo. O pastor não sabe o que está falando, não. Entendeu? Então, quando a gente não confia em Deus, o nosso líder nos dá um comando, como por exemplo, nós temos uma nova estratégia para trabalhar em relação ao encontro com Deus. Talvez alguém tenha pensado assim, ai, mas assim nem cola. Tem que ter um lugarzinho. Gente, quem convence é o Espírito, não é o lugar. Amém? Vai dar certo sim, as pessoas vão permanecer sim, e é tudo novo, é diferente, vai acontecer a obra de Deus. Você que precisa trabalhar, amém? Nós temos a estratégia aí, e é isso que eu vou falar depois, ok? Tá, e a consequência para quem... a consequência para quem não confia em Deus é o seguinte, perde o melhor de Deus. Eles estavam beirando ali a entrada da terra prometida, mas infelizmente, acabamos de ver que a glória de Deus veio sobre a tenda e, seguindo o versículo, né, Deus diz assim, está no versículo 30, Deus diz, eu jurei que os faria morrer lá, mas nenhum de vocês entraram naquela terra, a não ser Calebe, entrarão, quer dizer, entrará naquela terra, a não ser Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Não sei se eu gaguejei, mas está dizendo aqui que Deus falando que ele prometeu que aquele povo ia entrar, mas não vão entrar, somente Calebe e Josué. Vocês disseram que os seus filhos seriam presos, mas eu vou levar esses filhos para a terra que vocês rejeitaram, e ali será o lar deles. Porém, vocês morrerão, e os corpos de vocês ficarão nesse deserto, onde os seus filhos vão caminhar 40 anos. Vocês foram infiéis, e por isso eles vão sofrer, até que todos vocês morram aqui, no deserto. 40 anos vocês vão sofrer por causa dos seus pecados, conforme os 40 dias que vocês espionaram a terra. 1 ano para cada dia. Vocês vão saber o que é ficar contra mim. É isto o que vou fazer com todos este povo mau que se revoltou contra mim. Todos vocês morrerão e serão destruídos nesse deserto. Eu, o Senhor, falei, né? Então, quando a gente não confia em Deus, aí tem as consequências, a gente perde o melhor de Deus, né? Às vezes você estava beirando uma promessa que você vem pedindo de Deus há muito tempo,
Mas, pela falta de confiança em Deus, o que acontece? Eu já vi um cara que vinha pedindo de Deus um carro, e aí o que ele fez? Ele foi agir, ele foi atrás do carro dele, encontrou uma banheira velha que tinha um buraco no meio, entendeu? Então, gente, espere o melhor de Deus, as pessoas não vão duvidar, é Deus que fez isso na sua vida, ok? Espere o melhor de Deus na sua célula, e confie nele, que o mais ele fará na sua célula, ok? Agora esperar é caminhar, tá, gente? Não é ficar parado sem fazer nada. Ok? Vou falar uma coisa, essa mensagem também foi para mim, tá? Foi para mim, tá ali meus discípulos, eu não posso mentir porque os caras não vão deixar. Eu fiquei parado por um tempo e no início desse ano Deus começou a, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. A primeiro momento que o pastor deu o comando de como seriam nossos novos planos, na mesma semana eu comecei o projeto. Já estou fazendo, antes do pré-encontro, estou fazendo o caminho do crescimento com um, para depois entrar no pré-encontro. Com outro, estou fazendo escola de líderes, com outro, estou fazendo escola ministerial. Tudo ao mesmo tempo, está sendo uma maravilha, gente. Está sendo uma maravilha, graças a Deus. Ok? Agora, tem uma coisa, confiar em Deus. Esse é um ponto que precisa ser discutido, confiar em Deus. Porque confiar em Deus não é falta de responsabilidade, porque tem gente que faz coisas imprudentes e fala, isso é confiar em Deus, não é, temos que separar o que é confiar em Deus, o que é o seu próprio ego querendo conquistar uma coisa para o seu próprio ego, ok? Então, confiar em Deus é quando você ouve a voz de Deus te direcionando para uma coisa e você fala, vou confiar em Deus. Ou quando você vê na palavra dele a promessa para a sua vida e você fala, vou confiar em Deus. Só que muitas das vezes a gente ouve nossa mente e fala, é isso que Deus quer. E com imprudência acabam, por exemplo, não vou dar exemplo, mas as pessoas agem com muita imprudência na casa de Deus e não é isso que Deus quer. Confiar nele e ser irresponsável são coisas diferentes e você precisa ter discernimento do Espírito Santo para entender o que é cada coisa, ok? Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, deixa eu fazer uma pergunta na verdade. O evangelho ele pode parar? Sim ou não? Não, né? O evangelho não pode parar, independente de qualquer coisa, sempre haverá uma oportunidade, uma forma de a gente levar a palavra, ok? Agora deixa eu falar uma coisa, nós estudamos na escola de líderes o seguinte, que a célula, o que é uma célula? A reunião de célula é uma ideia projetada na mente do homem e ensinada para a igreja, para que a igreja seja abençoada, ok? Aprendemos isso lá na escola de líderes, ok? E a célula então, deve parar? A resposta é não, ela precisa ser modificada, ok? A célula precisa ser atualizada. As células vão continuar, mas não reunido como antigamente. E aí é que vem a chave da questão. O plano de Deus, que é diferente do nosso, ok? Aqui é que está a chave da questão. Nesses momentos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não tem para onde correr. Temos que ser cheios do Espírito Santo, temos que pregar a palavra com verdade. Quando a gente for pregar a palavra, nós temos que ter uma base de onde nós vimos, estudamos, para poder ensinar as pessoas através da Bíblia, porque as pessoas estão estudando, as pessoas estão se informando, as pessoas veem muita coisa por aí e estão sabendo rebater. E se a nossa mensagem não for através do Espírito Santo, não for através da palavra de Deus, né, for pelo que eu ouvi alguém dizer, a gente vai ficar para trás, a gente não vai conseguir resistir a esses dias mal. O que acontece? Aqui eu vou dar um salto no tempo, ok? Ainda vamos continuar com esse personagem Josué, só que a gente vai dar um salto no tempo. Desse período até onde eu quero levar é quando se passa os 40 anos, ok? Eu vou dar uma apressada, não sei que horas tenho aí. Vou dar uma apressada aqui, mas olha só, Josué, né, desse momento em diante, ele continuou seguindo os passos de Moisés, ele se tornou o discípulo de Moisés, e o que acontece? Moisés ensinou para ele tudo, né? Liderar o povo, ensinou a buscar resposta em Deus,
ensinou a se achegar na presença de Deus, né? Moisés ensinou tudo lá de administração e de economia e de jurisdição para Josué, para que Josué pudesse suceder Moisés. E aí, Moisés morreu, Deus sepultou Moisés, passou-se esses 40 dias aí, 40 anos, e eles tinham acabado de entrar na terra prometida. Acabaram de entrar, estavam naquele mesmo, praticamente, acabaram de sair do mesmo lugar do último episódio, ok? Atravessaram o rio lá e estavam em frente à primeira grande adversidade da vida de Josué, como líder do povo de Israel, que era o quê? As muralhas de Jericó. E gente, quando a palavra fala das muralhas de Jericó, ele quer dar ênfase que aquelas muralhas eram muito grandes. A espessura daquelas muralhas, as pessoas faziam casa na espessura da muralha, e ela se estendia por... A palavra diz que aquela muralha era impenetrável. Nenhum outro exército conseguiu penetrar até então aquelas muralhas. E eles se sentiam orgulhosos por isso. Nós somos protegidos porque nós temos uma grande muralha, né? E o que acontece? Josué estava na frente. Josué, tem teólogos que afirmam, né, que Josué trabalhava como militar de Faraó quando ele morava no Egito. Então Josué entendia de guerra, tanto que Moisés colocou Josué para liderar algumas das batalhas, ok? E Josué entendia de guerra, o cara manjava de guerra mesmo. Mas um dia desses, ele estava lá na frente de Jericó, dando uma olhadinha, o povo estava mais para ali, ele só se aproximou para... Eu imagino que ele foi fazer um plano, né, porque ele entendia de guerra. Mas chegou, né, um servo do Senhor, um anjo, e disse assim, ó, isso aqui está em Josué, capítulo 5, versículo 13, eu vou logo lendo, se você achar, é porque você é bom de espada para o ar. Josué estava perto da cidade de Jericó, de repente viu um homem com uma espada na mão, parado na sua frente. Josué chegou perto dele e perguntou, você é do nosso exército ou é inimigo? Aí o anjo falou, não sou uma coisa nem outra, respondeu ele. Estou aqui como comandante do exército de Deus. É brabo. E aí, do capítulo 2 ao 5, ele vai dizer, porque pula um capítulo, ele vai dizer o que né, ele foi fazer. O Senhor Deus disse a Josué, olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó. Beleza. O seu rei e os seus corajosos soldados. Agora vocês e os soldados israelitas marcharão. Olha o plano. Vão marchar em volta da cidade uma vez por dia durante 6 dias. Na frente da arca da aliança. Irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia, vocês e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão a corneta. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá. Aí, cada um avançará diretamente para a cidade. Aí é que está a questão. Pensa bem. Ok, foi um cara enviado por Deus, né? E ele não se apresenta como uma divindade, sim. Tipo, a aparência dele não parece ser uma divindade. Porque quando Josué chega, é inimigo, é amigo. Ele está na frente dos seus inimigos lá, o Jericó, né? E bicho, tem amigo, é inimigo. Aí o cara, não, eu sou enviado do exército do Senhor. E eu tenho aqui um plano de batalha para você, Josué. E Josué entende todos os planos de batalha. Josué deve ter imaginado, cara, deve ser catapulta. Eu estava sonhando com catapulta. Ou sei lá, não sei que assistiu o Senhor dos Anéis, esse cara corta as árvores e vem quebrando a porta, né? Aí Josué, não sei se algum irmão aqui joga Clash of Clans, bota os caras da bombinha por ali, bota os arqueiros por ali, né? Tem um tanque logo aí, não sei. Josué, ele era um cara que sabia de guerra. Na verdade, ele é considerado, eu vi no Wikipédia, mas ele é considerado um dos maiores estrategistas na humanidade, Josué. E aí o que acontece? Ele estava lá pensando numa forma de entrar naquela cidade, e ele sabia que conseguiria por causa de Deus, mas ele estava pensando num plano bom,
Ele estava pensando num plano bom, num plano que ia dar certo. Vamos mandar umas cordinhas, umas escadas, mas eles iam entrar. Só que aí vem um enviado de Deus e fala: eu tenho um plano para você. E o meu plano é, vocês vão andar em volta da cidade, uma vez por dia, durante 7 dias. Cantando, com a arca da aliança na frente. No último dia vocês vão andar 7 vezes e vão cantar, depois que tiver o toque lá da guitarra. E aí o que acontece? Quando vocês terminar o toque da guitarra, vocês vão gritar e a muralha vai cair. Esse é meu plano, aí você só vai entrar e vencer. Como será que Josué encarou uma notícia dessa? Como que Josué foi levar essa notícia para todo o povo? Era milhares de pessoas. Como que Josué... Esse cara está ficando doido. Mas é aqui que está. Confie no plano de Deus, que você vai ter vitória. Nós sabemos o final dessa história. Deu certo, a muralha caiu. Não sei se alguém duvidou ali. Será que vai cair mesmo? Mas caiu. Eles foram com garra. Josué acreditou nas palavras. Caiu a muralha. Eles venceram. Eles confiaram no plano de Deus. E o que eu quero dizer é que tem um plano atualmente para a gente trabalhar. As células vão crescer, as células vão frutificar. A qualidade pode ser muito melhor do que antes. Só precisa você confiar e trabalhar com o melhor que você pode. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Amém? Deus, eu quero terminar com esse versículo que está em 1 Timóteo. 2 Timóteo 1, dos 7 ao 10. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo em sofrimento pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde o tempo eterno, sendo agora revelado pela manifestação de nosso Salvador. Cristo Jesus, Ele